Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Boa tarde, bom dia e boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Nossa Evolução e o tema de hoje é Evolução da Consciência. Consciência é o nome científico que a gente dá à parte pensante do ser humano, que na doutrina espírita nós chamamos de espírito, né? Quando desencarnado, e alma quando encarnado. Então a consciência é a nossa parte que se manifesta tanto encarnado quanto desencarnado, né? Então é um termo científico que a gente chama de consciência, porque a ciência conscienciologia estuda a consciência de forma mais plena, não só a sua manifestação, mas ela de forma total. Então o corpo físico, ela não é a consciência, mas faz parte nossa, né? É nosso direito, então é nossa propriedade, nosso corpo. É o nosso corpo mental, o nosso corpo das emoções e as nossas energias, né? Que é o que conecta o corpo espiritual ao corpo físico. Então aqui é o que a gente chama de holossoma. Soma é corpo, holo total. É o total dos nossos corpos. Então nós temos 4 corpos. Então consciência é a parte pensante que se manifesta através desses 4 corpos. Nós nos manifestamos através, no corpo físico, dos nossos sentidos. No corpo energético, através das nossas energias, eu posso expandir a minha energia, a minha áurea, posso externalizar ou exteriorizar essa minha energia no ambiente. Às vezes eu chego em um ambiente problemático, eu exteriorizo a energia e as pessoas se acalmam. Isso é uma particularidade minha, é uma das minhas especialidades energéticas, né? Às vezes lá em casa mesmo, irmãos e parentes, assim, quando se unem, sempre tem uma briga, né? Mas lá em casa, enquanto eu estou presente, não tem briga. Aí quando eu saio, eles brigam. Isso às vezes é um impacto da minha energia dentro do grupo evolutivo, ou dentro do meu grupo familiar. E às vezes em ambientes também. Eu chego, tem discussões, quando eu chego, as pessoas tendem a parar. E eu acho que é porque eu sou tão calmo que elas ficam constrangidas em se rebelar ou brigar ali diante, né? Mas isso é uma manifestação da minha energia. E isso, às vezes, hoje eu já domino o processo, então é consciente. Às vezes eu chego em um determinado local, sinto que a energia está um pouco densa, propícia a desentendimentos, a brigas, e eu começo a externalizar a energia. E aí eu consigo equilibrar mais ou menos o ambiente. E as pessoas, elas sentem a diferença automaticamente. Inclusive, não fiz conscientemente, mas eu tenho uma cliente, como sou advogado previdenciarista, eu tenho uma cliente que ela é deficiente visual. E os meus clientes, eles têm mania de me perguntar ou se eu sou padre ou se eu sou evangélico. Penso que pela postura calma. Aí esses dias eu conversando com ela, ela me perguntou: doutor, o senhor é evangélico? Eu disse: não, porque ela disse: você tem uma energia tão calma, tão passiva, tão boa. Eu disse: que bom, mas não sou evangélico. Como vemos aqui, eu acho que a gente pode se identificar como universalista, não é? Não há um segmento religioso propriamente dito, né? O espiritismo, ele é uma base de introdução filosófica, doutrinária e religiosa que você pode entender, estudar, praticar para o seu desenvolvimento pessoal, mas sempre voltado para ajudar qualquer pessoa que lhe procure. Então, em tese, nós somos universalistas, né? Nós precisamos amparar todos que nos procuram. Então, você entender as suas energias, os seus corpos, né, os corpos que você tem. Vamos a exemplo do desenvolvimento do corpo mental. Eu não consegui entender como é que se calculava trigonometria, como é que é uma trigonometria, que é uma área da matemática. Hoje eu entendo, isso é um desenvolvimento do meu mental soma, né? Ou eu não consegui entender uma teoria de Freud, por exemplo. Estudei, entendi. Estou desenvolvendo meu mental soma, o meu corpo mental, o corpo das ideias, né? Começa a ter projeções, também é um desenvolvimento do corpo das ideias. E temos o nosso corpo emocional, que são os nossos sentimentos,
cuja base energética é o nosso cardiochakra, né? Ou chakra das emoções, que fica situado logo acima do nosso peito, bem pertinho do coração. Então, esse cardiochakra, ele reflete as nossas percepções emocionais, né? Tanto é que quando a gente está decepcionado, triste, a gente tem um nó no peito, né? Tem uma dor no peito, uma pressão no peito. Os processos de ansiedade também afetam esse chakra. E aí é também uma forma da gente perceber com a nossa consciência e se manifestar com a nossa consciência. Por exemplo, se eu der uma palestra voltada para emoção, para empolgação, eu estou alimentando o cardiochakra de vocês. Estou alimentando as emoções das pessoas. Agora, se eu chego provocando, trazendo questionamentos, dúvidas, trazendo a racionalidade, eu estou migrando do cardiochakra para o mental chakra. Estou tentando estimular o raciocínio, não é? A iniciativa pesquisística, por assim dizer. A nossa capacidade inata de observar, testar e aprender. Desde quando criança nós temos essa habilidade. E eu não sei por que a gente deixa ela morrer, né? Principalmente na adolescência. Mas a gente tem uma predisposição natural para pesquisa, observação, constatação, testar, aprender. Sempre é infinito isso na gente. Então nós podemos aprender sim com esse nosso processo evolutivo. Existe um ponto fundamental e pacífico no processo evolutivo. Qual é? Sem a ajuda aos outros, jamais nós conseguimos dinamizar a nossa evolução. Interessante, né? Toda vez que nós nos preocupamos com os outros, quando os outros fazem sentido para a gente, nosso processo evolutivo se torna muito mais dinâmico. Você modifica a sua forma de atuação, sua forma de aprendizar, você se energiza e você se sente bem com isso. Talvez devido ao que tratamos em episódios anteriores, aos laços evolutivos que nós temos, né? Uma questão interessante também é que a fraternidade, que é o sentimento coletivo bom, satisfatório, ele é inevitável, insubstituível para todos nós. Em um nível ou outro, todos nós vivenciamos, ou iremos vivenciar, né? Ou vivenciaremos essa fraternidade, né? Mas não é uma fraternidade só no meu sentimento, mas é uma fraternidade compartilhada, onde eu sei que as minhas ações impactam positivamente na vida dos outros, e isso me faz bem e faz bem ao outro. Todo mundo sai ganhando, né? Nesse processo. E também nós precisamos modificar um pouco a nossa postura. Nós precisamos deixar de ser teóricos. Eu falo aqui de espíritos, de manifestação, de processos filosóficos completos, certo? E a minha vivência? Onde é que está a minha experiência nisso, né? Então, assim, é interessante que você deixe de ser um filósofo teórico para ser um filósofo prático. Questione, mas também vivencie o que você questiona. Você quer saber se o espírito existe, né? Estude e vivencie. Se você se considera talvez você vai achar os meios práticos de constatar as suas verdades, né? Suas verdades relativas. Toda verdade ela é relativa. Então a gente precisa um pouco largar a preguiça, já que estamos iniciando um novo ano, né? Nada mais justo também do que iniciarmos com novas posturas. Que tal mudar a nossa postura de um filósofo teórico? Eu só teorizo sobre as coisas, falo muito, mas vivencio pouco, para ser um experimentador, voltar a ser criança, né? Testar, ver se isso realmente é bom ou ruim. Né? Não acreditar só no que os outros dizem, mas ter as suas próprias vivências. E se a gente tem uma fraternidade, a gente pode dizer que a gente tem uma max fraternidade, uma máxima fraternidade. O sentimento de fraternidade existe entre uma mãe, né? Uma mãe e um filho, é um carinho fraterno, né? É um sentimento bom do seu grupo familiar. Mas a max fraternidade, ou a máxima fraternidade, ela envolve, por assim dizer, o mundo todo, as espécies todas, os tipos diferentes de manifestação. Então, é o que a gente chama de universalismo. Você respeita a pedra, o animal, a planta, as outras pessoas. Então, isso é ser um max fraterno, né? É uma fraternidade máxima. Você respeita o outro na manifestação que ele tem.
Não importa se a pessoa é preta, branca, azul, roxa, tem cabelo bom, ruim, fala errado, bonito, torto, é aleijado, doente. Não importa. O que importa é que você consegue entendê-la como um mecanismo super, mega importante no processo evolutivo e o seu sentimento de fraternidade o envolve. Dessa máxima fraternidade também envolve você entender a natureza humana do outro e a sua e perdoar naturalmente o erro dos outros. Você não precisa ser cúmplice dos seus erros. Os seus você precisa observar, anotar e corrigir o mais rápido possível, mas o do outro você precisa compreender. Primeiro, porque não precisa compreender, né? Mas tentar compreender e não acusar, porque a gente não conhece a história. Às vezes a gente acha que a pessoa está errando e sim, está errando. Porque o erro ele é objetivo, não tem menos erro, pouco erro, muito erro. Erro é erro e ponto, né? Mas às vezes ele já está errando menos do que nas outras encarnações, nas outras vidas, nas outras manifestações. Então, não existe variações de, assim, graus de erro, né? 5% de erro, 10% de erro, não. Existem erros grandes e erros menores, né? Então, às vezes, em uma encarnação, você ajudou a dizimar milhares de pessoas. Não é só você fez um aborto, aí eu vou lhe condenar por isso? Não tem sentido, né? E tipo, quem sou eu? Vai saber o que é que eu fiz nas outras encarnações, né? Então, quando você se entende, você entende que perdoar o outro é o caminho mais sábio para você equilibrar suas energias. Então, seja fraterno com os outros. Ah, eu tenho um amigo e esse amigo é traficante. Certo, eu não preciso conviver com ele, mas eu também não preciso odiá-lo, né? Preciso ter uma fraternidade, ter um sentimento nobre por essa pessoa. E respeitá-lo nas suas diferenças, em que pese a atividade dele seja altamente prejudicial, mas eu preciso energizar positivamente para ele entender. E ajudar, tentar esclarecer. Você faz publicações, você dá palestras para que as pessoas entendam que isso não é o melhor, mas aí é o livre-arbítrio dela, né? A escolha. E assim, essa max fraternidade, ela abre as possibilidades da consciência vivenciar o fenômeno impactante da cosmoconsciência. O que seria essa cosmoconsciência? Como eu digo, ter consciência de si é você entender o que lhe faz bem no processo evolutivo. Uma cosmoconsciência é você entender o que faz bem a tudo e a todos. Então, esse é um processo que nós estamos desenvolvendo, né? Então, ter essa fraternidade no nosso processo evolutivo vai nos ajudar a ter essa cosmoconsciência, que é uma consciência universal, de você ver o planeta, você entender a interação das águas com o planeta, a interação do ser humano com o planeta, né? Como tudo é bem interligado, como tudo interage e que você precisa ter esse processo para poder aprender e a se desenvolver junto, tudo junto, né? Essa cosmoconsciência é uma condição interior da consciência quanto ao cosmos. A vida em ordem no universo é um estado de exaltação intelectual e cosmoética impossível de se descrever. A gente não consegue descrever como é esse estado, você só consegue sentir, né? E aí vem as instituições, ou seja, empresas, escolas, que ajuda a gente nas vidas sucessivas a recuperar esses sentimentos de nobreza, né? Esses sentimentos de fraternidade, esses sentimentos que nos ajudam a evoluir. Que eu penso que nos dias de hoje está um pouco em falta, sabe? Eu sinto isso, que está faltando instituições que tenham um compromisso institucional, social, voltado para desenvolver a fraternidade nas pessoas. Isso desde a tenra infância, né? Ao meu ver, isso deveria ser a obrigação. É uma obrigação muito pesada, mas sim um ponto, uma matéria na escola básica, né? Desde o primário, no ensino médio, nas academias e faculdades. Ética a gente vem estudar na faculdade, né? E ética profissional, o respeito ao colega, o respeito à profissão. Mas isso a gente deveria ter como ensino desde a base. Então, existem instituições voltadas a desenvolver essa ética, não é? Universal, o respeito a tudo, a gente entendendo como é tudo,
é fundamental para facilitar as nossas missões em cada vida. Porque quanto mais rápido a gente recuperar a consciência do que é importante e do que é certo, mais rápido nós podemos iniciar o desenvolvimento dos nossos projetos na vida, né? Estudando, aprendendo. Nós podemos dizer também, ou questionar, o que é, podemos dizer que estamos na era da consciência. E o que seria essa era da consciência, né? É quando a média das pessoas encarnadas já estão suficientemente evoluídas, né, através dos impactos das redefinições e revoluções sadias criadas pela vivência humana, que ela já consegue pesquisar a realidade física e extrafísica avançadas. Então, a era da consciência é uma era onde nós nos entendemos seres únicos, de dimensões diferentes. Nós somos seres de uma outra dimensão, que nos manifestamos nessa, e que já conseguimos estudar e entender como é que funciona o plano espiritual e o plano físico e proporcionar a evolução nos dois patamares, nas duas dimensões. Então, a era consciencial também, ela predomina pela que a gente chama de era dos serenões. Serenões, na escala evolutiva, são as consciências tranquilas, serenas, que elas evoluem sem aliás, que já estão no patamar máximo evolutivo que a Terra permite, que elas não sofrem mais pressão do meio, não têm mais obrigações de reencarnar e conseguem evoluir, e que nós somos pré-serenões, né? Estamos a caminho de ser serenões, mas que a maioria das pessoas encarnadas já tem predisposição de serem mais pacíficas, tranquilas, sociais, éticas, né? Propensas à pesquisa, ao desenvolvimento, ao entendimento da vida como um todo. Então, quando nós tivermos uma média que ultrapasse 50% das consciências, nós podemos dizer que já estamos na era consciencial. Então, nós começamos esse processo agora, né? Desde o Espiritismo que se iniciou essa era consciencial, né? E aí estamos difundindo, aprendendo, reencarnando e dando seguimento. Todos nós, como dito, somos pré-serenões. Pré-serenão é eu ou você, né? Eu e você, que ainda não consegue viver na condição plena de serenidade lúcida. Como tratado em episódios anteriores, a lucidez é a sua capacidade de perceber a sua realidade, tudo ao seu redor. Nós percebemos tudo ao nosso redor? Não necessariamente. Se nós não temos o parapsiquismo, que é o termo científico para sensibilidade e mediunidade, se nós não temos o parapsiquismo desenvolvido, naturalmente nós não percebemos o mundo ao nosso redor, porque nós só vemos o que os olhos permitem, né, através da luz. Nossos olhos só vê o que a luz permite. Então, os sentidos também nos ajudam a perceber outras coisas, mas com o parapsiquismo nós percebemos uma outra realidade, a extrafísica. E percebendo essa realidade facilita o nosso processo evolutivo e a gente fica mais tranquilo, porque sem perceber o mundo evolutivo a gente recebe ataques e nem percebe, né? Então, nós somos pré-serenão. Quando serenões, nós já conseguimos perceber essa realidade e aí a vida fica um tiquinho mais fácil. Quem demora mais? O animal a se tornar um serenão ou nós que somos pré-serenão a nos tornarmos um serenão, né? Sem dúvida, nós estamos muito mais perto de nos tornarmos uma pessoa pacífica total, né? Que tomamos decisões na nossa vida já preocupado com os efeitos do que a nossa decisão vai ocasionar e não só para satisfazer as nossas vontades pessoais ou para dar satisfação aos outros, mas nós fazemos porque nós sabemos que é certo, né? Já temos discernimento para isso. E também nós começamos aí o nosso processo de crescimento e aprendizado nesse sentido. Então, buscar ser sereno e ter essa serenidade, e ser sereno não é ser muito tranquilo, né? Não é ser calmo necessariamente. Sim, talvez. Mas você tem que ter postura no sentido de ter iniciativa. Ser sereno não quer dizer que você é passivo, né? Ser sereno é você saber silenciar, usar suas energias, dominar o processo da vida humana e você atuar de forma pontual, decisiva,
no processo evolutivo dos demais, né? Auxiliando aí em despertar os outros. E aí nós entramos num termo bem interessante, que é o termo desperto. O que é o desperto? É uma pessoa física, desassediada, permanente, total. O termo desassediado também é um termo científico que se equipara ao obsediado, né? Desobsediado. Assediado é quem está com obsessão. Obsessão é domínio, é quando uma consciência, seja física ou extrafísica, tenta dominar o outro. Então isso é uma obsessão. Eu estou com um obsessor, então alguém está tentando lhe controlar de alguma forma, né? Na conscienciologia nós chamamos de assédio. Você está sendo assediado. Assédio, tanto no termo vulgar, convencional da sociedade, quanto no termo da conscienciologia, é uma pressão externa, irresistível, que às vezes você não tem como resistir, porque você, enfim, não tem forças, não tem discernimento. Então, é quando alguém tenta influenciar a sua forma de ser e de agir, não é? Não necessariamente para lhe ter o domínio, mas necessariamente para interferir nas suas decisões. E nós somos assediados o tempo todo, seja por nós mesmos, tem o autoassédio, né? Seja pelos outros, para que a gente faça aquilo que a gente quer imediatamente, sem pensar nas consequências, ou que os outros querem, e às vezes isso não tem uma finalidade, isso não tem uma intenção nobre, isso não proporciona evolução a nada nem a ninguém. É só para satisfazer o ego, né? Isso é muito perigoso. Então, assim, as nossas ações, elas precisam ser pensadas e elas precisam estar pautadas em uma reação lógica e proveitosa para os outros, né? Então, ser desperto é uma pessoa desassediada, permanente, total. É uma pessoa que ela já não sofre a influência do meio, nem a influência dos outros, nem de espírito, nem de ser encarnado para tomar suas decisões. Ela entende, domina o que é ética, então ela age dentro desses patamares mais evoluídos. Então, assim, independente do lugar que ela esteja, do momento que ela esteja, ela já não sofre essa influência. E não sofrendo essa influência, ela fica livre de várias doenças patológicas, mentais, né? Porque doença que a gente sofre o tempo todo. Às vezes a gente chama de xenopensene, né? Que são pensamentos estrangeiros que entram na nossa mente e acabam estimulando ações e reações. Então, como nós estamos cegos diante de tanta influência do mundo espiritual e do mundo físico, isso nos deixa meio desajustados ou desequilibrados para o nosso processo evolutivo. E deixando a gente meio sem lucidez, então primeiro a gente precisa despertar essa lucidez, né? Ser um ser desperto, ser um ser desassediado, permanente, total. Mas o que é esse serenão? Serenão é um nome simples do nome técnico, Homo sapiens sereníssimos, né? Que é a consciência que já viveu integralmente a condição do serenismo lúcido. Ou seja, é uma pessoa tranquila porque ela sabe o que faz, ela tem consciência do que faz. No nosso pequeno universo a gente tem isso também. Por exemplo, eu sou advogado, atuo em direito previdenciário, então eu já domino mais ou menos como protocolar uma ação. Então eu faço aquilo tranquilo, sem nenhuma pressão interna, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento, porque eu já domino aquele processo. Então ser um sereno, lúcido, é você já ser uma consciência que você vive, você encarna, desencarna, você inicia projetos e termina na vida encarnada, você tem uma vida dinâmica no plano extrafísico, e isso é tranquilo para você, você não sofre com o processo de ansiedade. Às vezes quando a gente vai mudar de função, vai fazer um outro trabalho, a gente sofre com um processo de ansiedade, medo, receio de desenvolver aquela função. Isso ainda são pressões, né? Nossas e também externas. Então, quando nós evoluirmos para sermos serenão, isso já não exercerá um incômodo sobre a gente. E a nossa capacidade de ajudar os outros será bem maior. Então, agora sim,
O serenão ele já tem conhecimento avançado do processo evolutivo. E por que não é compartilhado com a gente? Porque tem um termo que é bem interessante na conscienciologia, que é estupro evolutivo. Às vezes você dá um conhecimento avançado para uma pessoa, pode mais prejudicá-la do que necessariamente ajudar. É a mesma coisa de você entregar, por exemplo, vamos supor, um celular para uma criança e aí ela só vê questão de drogas ou mortes ou coisa do gênero. Você entregar algo altamente de uma tecnologia avançada, de conhecimentos avançados, para pessoas que ainda não têm domínio, ela não sabe o que fazer, ela não tem intencionalidade sadia, ela não tem um pensamento sadio. O que é que ela pode fazer, né? Por exemplo, Nikola Tesla trouxe para a humanidade, revelou à humanidade o processo da energia elétrica, né? E muitas empresas gratuita, energia elétrica gratuita, porque a Terra seria um grande condutor dessa eletricidade. E aí as empresas acabaram atuando e modificando aí, e acaba cobrando e tudo mais, mas já ajuda, né? E é um conhecimento extremamente avançado, pelo menos assim, na intrafisicalidade, aqui no mundo físico, é um conhecimento hipermoderno. Mas também tem o seu lado negativo, quando isso cai nas mãos de pessoas não bem intencionadas ou não evoluídas o suficiente, isso pode gerar mais dano. Por exemplo, a questão do conhecimento atômico não gera as bombas atômicas. E também nós temos conhecimentos diversos, evoluídos, também que vêm aí do conhecimento sobre o universo atômico, né? Então, o conhecimento avançado, às vezes você tem um conhecimento avançado, você quer passar para outra pessoa, mas ela não tem maturidade para isso. Então, você pode muitas vezes estar atrapalhando ela do que ajudando. Então, faz parte do processo evolutivo você respeitar a fase evolutiva do outro. Então, isso é muito importante para a gente não estar querendo ensinar a macaco como é que se usa um dispositivo avançado, como é que se aprende mandarim, por exemplo, né? Então, assim, tem coisa que não precisa mesmo, né? Antes de ser um serenão, você pode ser... Aliás, depois do serenão, na escala evolutiva, os conscienciólogos e os evoluciólogos acham que existe uma consciência livre. Não sei se vocês se lembram, mas nós trabalhamos durante nesse nosso programa a hipótese de que nós temos 4 corpos, né? O mental, o emocional, o energético e o físico. Quando nós morremos, nós perdemos o corpo físico e o corpo energético. Então nós ficamos com o mental e com o emocional. Com o mental e com o emocional, nós nos tornamos serenões. Nós podemos ser serenões com o corpo mental e com o corpo emocional. Depois que a gente passa da fase de serenão, a gente passa a ser uma consciência livre. Entre a sua razão e sua emoção, o que é que você julga mais importante? Certamente a emoção ela é mais importante. Então, teoricamente, quando nós perdemos o nosso psicossoma, que é o corpo das emoções, nós ficamos só com a razão, racionalmente nós nos tornamos uma consciência livre. Então, essa consciência livre, o predomínio dela é na parte racional. E aí, depois da consciência livre, a gente ainda não sabe o que tem. Então, a gente tem que sair mais do corpo, ir para lá e voltar para cá, e voltar estudando para entender o que é que tem mais além disso, né? Porque os conhecimentos não são acabados. Aqui só são ensaios, introdução, começo, né? Então, dentro desse patamar evolutivo, aqui nós temos pré-serenão, que somos nós, todos nós, serenão e consciência livre. Só que dentro desses nós temos vários. Antes de ser um serenão, vocês já ouviram aqui eu falando do orientador evolutivo, né? Então também tem esse, que é um especialista que nos auxilia dentro do grupo evolutivo nos nossos processos de reencarne, reajuste, rearranjamento das nossas famílias, dos nossos grupos evolutivos para que a gente possa evoluir. Então aqui nós vemos classificação basicamente de 4, né? Pré-serenão, que somos nós, aí tem o orientador evolutivo, aí tem o serenão e tem a consciência livre, né?
Então, tanto o orientador evolutivo quanto o serenão, eles já não têm tanta necessidade de reencarnar. Então, não tem tanta necessidade mais do corpo físico nem dessas energias. Eles vivem mais no plano espiritual, né? Raramente reencarna para uma coisa ou outra. Eles conseguem mexer com placas tectônicas, mexer com outros processos da natureza, né? Pelos pequenos vestígios de conhecimentos que a gente tem. O serenão também, ele já domina o processo de energia. Ele pode quebrar algumas leis da física e algumas leis naturais. Às vezes ele consegue viver um tempo mais, às vezes o corpo dele é um pouco diferenciado, é mais preparado para uma missão mais difícil. Então ele tem alguns, eu diria, privilégios, né, pelo conhecimento. Como ele domina o processo, ele consegue revogar algumas leis temporariamente para si. A consciência livre dentro da hierarquia evolutiva inevitável se situa depois do Homo sapiens sereníssimos, né? Diante de todas as coisas que nós tratamos aqui, esse daqui é o nosso 15º tema, né? É a evolução da consciência. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, e ainda aqui na metade do mês de janeiro, né? A gente pode questionar, você pode fazer uma reflexão. Primeiro, quem é você? Quem é você? Você é uma consciência individualizada, né? Você é só, né? É um verdadeiro micro-universo, diferente de todos os outros. Nós somos únicos, né? Então, quem é você? Você concorda com isso que eu digo? Que você é único, é individualizado, você tem um pequeno universo que é só seu. E só você pode conhecer esse universo, né? Nós temos potencialidades produtivas, evolutivas, inalienáveis. Palavra bonita, né? Inalienáveis. É que você não pode alienar, você não pode passar para os outros. A sua responsabilidade por evoluir é só sua. Me desculpe dizer, mas você está só nisso. Você não depende de ninguém para evoluir. Aí vem o paradoxo da vida, né? Eu só evoluo quando eu quero. Mas eu só consigo desenvolver minhas habilidades evolutivas quando eu me pauto em ajudar os outros. É o grande paradoxo da vida. Inevitavelmente, se você for evoluindo, você vai chegar nessa constatação. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Então você precisa vivenciar para saber se isso é verdade. Não deve acreditar muito no que eu digo. Muito pelo contrário, deve duvidar, né? O que é você? Uma coisa é quem, né? A minha personalidade, como eu me manifesto. Outra coisa é o que é você. Você é o corpo físico? Você é suas emoções? Você é seus pensamentos? Você é suas energias? O que é você? Nós precisamos ter esse nível de indagação, não é? De questionamento e buscar saber. Ora, se você está aqui, nasceu aqui perdidinho, sem saber onde é que está no meio desse universo, é interessante você se questionar, né? Começar a buscar. Você é uma realidade indestrutível e complexíssima, que deve ser estudada por você mesmo, antes de tudo. Né? Então, assim, a sua prioridade é se entender. Né? O resto, você dá uma pausa. Aperta o play, dá uma pausa e vá se estudar. Vá se entender, para você não ser uma bomba atômica a ponto de explodir e destruir tudo, porque você não se conhece. Então você pode mudar, deixar de ser uma bomba atômica destrutível e se tornar uma bomba fraterna de ajuda, né? De onde você veio? Isso é importante, né? Tem muita teoria. Teoricamente a gente pensa que a gente veio do processo evolutivo, né? Então, fomos animais, agora estamos no corpo humano. A nossa consciência também permeou esses corpos. Mas será que eu não estou falando da evolução do corpo físico? E a minha intelectualidade, de onde é que veio? A gente precisa questionar. Mas vamos puxar para mais próximo, né? De onde é que eu vim antes de eu nascer? Já que eu não consigo ir tão longe, a origem da consciência, eu não sei onde é que está. Então, nós viemos de uma comunidade extrafísica, viemos de uma cidade, né? Correspondente ao nosso nível evolutivo.
onde você estava antes de assumir o seu atual corpo humano temporário. Então, mesmo no plano espiritual, nós temos as nossas cidades, nossas comunidades. E eu digo, penso pelo menos, a gente precisa investigar, que encarnados é mais democrático do que desencarnado. O mundo físico é mais democrático do que o mundo espiritual, porque no mundo espiritual nós somos segregados, há diferenças. Então, a depender do seu nível evolutivo e energético, você vai para lugares diferentes. Aqui não, aqui é todo mundo misturado. Aqui a gente não tem muito privilégio, não. Já no mundo espiritual, a separação ela é mais visível e eminente, né? Então, assim, é interessante a gente saber de onde a gente veio, como é que funciona esse outro mundo, como é que eu devo atuar lá, porque quanto mais lucidez você tiver aqui, mais fácil fica o seu retorno para o plano espiritual. E muito de nós ainda é meio inconsciente, meio apagado. O que você faz nesta vida na Terra? É interessante questionar, né? Você busca evoluir através do conhecimento do universo e domínio de você mesmo e das coisas. Olha que interessante. Conhecimento do universo, domínio de você mesmo e das coisas. Se você tem um celular, é interessante você dominá-lo, né? Ao seu bel prazer, né? Ao seu processo evolutivo. Se você deixar que as coisas lhe dominem, então você está passivo. Então isso não promove a evolução. Mas assim, não é dominar os outros, viu? É dominar a si mesmo e conhecer. Porque dominar os outros aí já é um desrespeito, já gera karma. E aí piora o nosso processo, deixa a gente mais preso. Empregando os recursos da vida humana ou material. Né? Então, isso é o que a nossa missão básica aqui na Terra. É o nosso conhecimento do universo, o domínio de nós mesmos e o domínio dos outros. Esse domínio não é uma pressão sobre nós. Agora eu não vou fazer isso. Não. É você se conhecer. Só tem autodomínio quando você se autoconhece e você também satisfaz as suas necessidades, né? E para onde você vai? Essa também é uma pergunta bem interessante, né? Certamente você vai voltar para a comunidade extrafísica de onde você veio, né? Então você vai voltar à sua procedência